Olá pessoal, meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Algoritmo Space. Esse vídeo faz parte da playlist de monitoria de introdução à programação e nesse vídeo especificamente vamos resolver a quarta questão da lista 5 de strings. Então vamos para a questão. Ok, chegando aqui na questão a gente vai resolver a questão 4, pessoal, que ela pede para receber uma frase e dizer quantas palavras existem nessa frase aí, ok? Então a gente vai fazer essa verificação. E como é que a gente vai fazer essa verificação? A gente vai receber uma frase, que nessa frase você comumente tem várias palavras aí, então a gente vai considerar como distinguir. Ela vai ter espaço nessa frase aqui para diferenciar cada palavra, então ela tem espaço, pensa que isso aqui é um espaço. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai iniciar, a gente vai percorrer toda essa frase aí. E aí aqui, tipo, vai ter um caractere, um A aqui. E aí quando a gente iniciar uma palavra, a gente vai entrar aqui num contador. A gente vai lá e conta mais um nesse contador. E aí se a gente achar outra letra, a gente não faz nada. Só avança, porque a gente já contou essa palavra aqui que tá vindo. E aí quando ele encontra um espaço, a gente vai deixar um outro aqui dizendo se a gente está percorrendo uma palavra ou não. Então, por exemplo, quando a gente somar mais um aqui, a gente vai dizer que esse estamos dentro da palavra, a gente vai botar um. Aí, quando a gente chegar no espaço, a gente vai dizer, ó, reinicia aí, porque a palavra acabou. Então, vamos colocar zero. Então, é esse movimento aqui. Então, a gente vai aqui percorrendo ele. Se achar uma letra, a gente aumenta mais um aqui nesse nosso contador de palavras. Se vir outra letra, a gente não faz nada, porque o contador, quando a gente aumenta o contador, a gente já disse que está dentro da mesma palavra, então ele vai considerar que é a mesma palavra. E se a gente chega no espaço, ele vai zerar aqui, porque a gente chegou no final da palavra e assim por diante. E a gente vai percorrendo toda a frase. Então, espero que você tenha entendido. E agora nós vamos resolver esse problema no código. Então, vamos. Ok, chegando aqui no código, a primeira coisa que a gente faz é importar a biblioteca string, porque a gente vai acabar utilizando ela no decorrer. Então, vamos aqui include string, .h. Ok, importar a biblioteca. Depois, vamos pegar essa frase. Então, vamos declarar essa frase, vai ser um char, vai ser frase. E aí, vamos botar um tamanho de 200 para ela aí. Ok, tamanho de 200 para a frase. E agora, vamos pegar a frase. Eu já expliquei isso na questão passada, mas a gente utiliza, para pegar frases, como ela tem espaços, a gente não pode utilizar o scanf. Então, a gente tem que utilizar o fget, que é uma forma, de você pegar frases. Por exemplo, a gente vai aqui, o local onde a gente quer armazenar, o tamanho de coisa que a gente pode armazenar, então a gente usa o sizeof, bota a frase aqui, a string que a gente, para ele calcular o tamanho disso aqui, e depois a gente bota a forma que a gente vai botar aqui. Nesse caso, como a gente está recebendo do usuário, é sempre std_in, pessoal. Então, essa parte aqui do std_in é a forma que o C, ele pega coisa do usuário, ok? Então, com isso aqui a gente pegou a frase. Vamos só botar uma mensagenzinha aqui para a gente não saber se ele já está pegando. Então, digite uma frase barra N, ok? Com isso aqui a gente já pegou a frase aí. E agora vamos percorrer essa nossa string verificando quantas palavras tem. Então primeiro a gente vai fazer o quê? Um contador, que ele vai contar quantas palavras tem. Então por isso a gente vai iniciar ele com zero. Depois a gente vai criar uma variável, que ele vai fazer o quê? Ele vai checar se está dentro de uma palavra. Então, se tiver dentro da palavra, eu vou botar dentro, e aí ele começa com zero, porque significa que não está dentro de uma palavra. E se ele estiver dentro de uma palavra, a gente muda esse valor para 1. Quando ele sair da palavra, a gente volta ele para 0, ok? Então, temos essas duas variáveis e agora vamos percorrendo aqui. O pessoal falou aí sobre a forma. Tem aquela forma que eu aprendi na questão passada. E tem uma forma de você deixar ela mais eficiente, porque naquela forma a gente vai estar sempre verificando o tamanho. Então, é comum a gente também pegar o tamanho aqui e usar a biblioteca xtLength, que pega o tamanho dela e bota aqui frase, e já bota aqui na variável e a gente só utiliza o tamanho aqui, que vai facilitar aí, para ele não ter que ficar calculando toda vez o tamanho aí da frase, ok? E outro detalhe, que o pessoal também falou aí na questão passada, foi o barra N, vocês viram na questão passada que ele quebrou aí, é porque quando a gente pega no fgets, se a pessoa utilizou um barra N, deu um enter no final quando estava enviando a frase, ele vai também armazenar esse barra N, então a gente pode simplesmente fazer uma verificação, ó, que geralmente isso vai ser no penúltimo caractere, então a gente pode verificar aqui, se frase, a gente pode até botar aqui, ó, o tamanho, aqui, e se a frase, o tamanho, não, é menos 1, se ele é igual ao barra N, não quer dizer que ele pegou aí ele armazenou, quando ele estava no fgets, ele armazenou o barra N. Então a gente simplesmente vai remover, como que a gente removeria? É botando nessa aqui o tamanho, menos 1. A gente bota aquele nosso caractere especial que já delimita o final da string, então o barra 0. E com isso aqui ela já vai ter um novo tamanho aqui, que vai ser o tamanho menos 1 aí. Então a gente pode simplesmente chegar aqui e utilizar o tamanho. Só que a gente já sabe que o tamanho é o tamanho menos 1, então é tamanho menos 1, devido a esse procedimento aqui. Então, a partir dele, ele vira o tamanho menos 1, ok? O tamanho dessa string. E com isso a gente já pode percorrer normal aqui essa string. Já fez todas essas correções aí que a gente fez aí. E aí a gente vai agora percorrer. Então, qual é a ideia que eu apresentei lá? É a gente ir verificando se
se essa frase, se esse cara aqui, se esse cara, ele é um, vamos dizer, se ele não é um espaço, então a gente vai contar um número de palavras. Como é que verifica isso? Então, lembra daquela biblioteca, o ctype? Então, lá dentro, vamos até importar ela aqui, ó, a ctype, .h, a ctype, da mesma forma que ela tem aquele low e to up, ela também tem um que verifica se o coisa é um espaço. Então, a gente está aqui só verificando. Então, aqui ela vai retornar se tem um espaço. Por exemplo, a gente vai verificar se ela não tem um espaço. Como é que a gente verifica isso aí? Basicamente, é colocar... Aqui ela vai retornar verdadeiro quando for um espaço, então a gente pode simplesmente negar isso. Opa, neguei. E com isso aí, ele vai apenas entrar dentro desse if quando esse meu caractere ele não for um espaço. Então, todo mundo entendeu? Quando não for um espaço, ele vai entrar para dentro desse if. E aí a gente vai verificar se ele tá dentro, se ele já está dentro de uma palavra ou se ele não está dentro de uma palavra. Então, a gente vai fazer essa segunda verificação, que é justamente que a gente botou essa variável, ó, se ele já está dentro. Então, se isso aqui é 1, quer dizer que ele já está dentro. Então, eu não preciso contar a mais uma palavra, porque se ele não estivesse dentro, que é o que a gente vai olhar aqui, ó, se ele não está dentro já de uma palavra, então eu vou botar ele para dentro de uma palavra, dizer que ele está dentro. A gente vai botar ele para 1. E vamos fazer o contador de palavras. Aumentar mais 1, porque a gente encontrou uma nova palavra. Ok? Então, com calma aqui, só vou relembrar. Ó, a gente verifica, ó, nessa parte aqui a gente verifica se esse caractere é um espaço, a gente está pegando a negação dele, então a gente está entrando aqui no if só se esse caractere que eu estou olhando agora da string, ele não é um espaço. Se ele não é um espaço, a gente tem que verificar se ele é a primeira letra de uma palavra ou se ele já está dentro de uma palavra. Então, se ela é a primeira letra, então ele está aqui, ele não está dentro, então é igual a 0. Se ele não está dentro de uma palavra, então a gente vai dizer que ele está dentro de uma palavra e fazer um contador. Ok? E se ele já estiver dentro, ele não faz nada, porque não é para contar mais uma palavra, porque essa palavra já foi contada. E ok, e se eu achar um espaço, que é no else aqui desse if mais longe? Se eu assim encontrar um espaço, quer dizer que o dentro, ele saiu aí, ele saiu de dentro da palavra, então você tem que botar que ele está fora. E com isso aqui, com essa lógica aqui, a gente consegue verificar, contar quantas palavras tem. Então a gente agora só precisa agora printar quantas palavras. Então, ó, a frase, %S, tem %D, palavras. E a gente só bota aqui, então, a frase e o contador. Ok? Se eu não escrevi nada errado, isso aqui deve funcionar. Ok, escrevi errado. Ó, eu estou definindo aqui 2 vezes. Ó, o Paulinho, você copiar e colar. Ok, vamos digitar a frase. Algoritmos. Space. E aqui, ó, algoritmo space tem 2 palavras. Como eu disse, se eu não cometi nenhum erro. Eu cometi um erro aqui, ó. Aqui é só um igual. Então, vamos só rodar aqui de novo para você ver, ó. Algoritmo. Algoritmo. Space. Então, algoritmo space tem 2 palavras. Então, corrigir esse erro. Com isso, finalizamos esse vídeo. E vou dizer que vai estar aparecendo 2 vídeos aqui após aqui eu terminar. Um vídeo mostrando para a próxima questão aí de string. E outro vídeo aqui mostrando sobre o bcrawl, que vai ensinar como você resolver problemas como esse de forma mais fácil. Aí você tem um técnico, você tem um juiz já para corrigir o seu a qualquer hora. Então, siga aí para um desses 2 vídeos que com certeza isso vai ajudar vocês. E vejo vocês no próximo vídeo.